Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de opinião. E hoje vamos falar sobre a instauração de uma investigação contra a Cazé TV por anúncio de bets durante as transmissões. E esse nem é o fato curioso em si. O que causa estranheza é porque apenas contra a Cazé TV, já que hoje em todas as emissoras tem uma presença massiva de anúncios de bets durante as transmissões. Então, depois da vinheta, eu te conto. Vamos direto para a tela. Para a notícia do UOL de ontem, dia 25 de junho. Ministério abre investigação sobre Cazé TV por anúncios de bets na Copa. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, órgão público federal vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para verificar possíveis irregularidades nos anúncios de apostas esportivas feitos pela Cazé TV durante a Copa do Mundo. O que aconteceu? As investigações começaram após a análise de vídeos com ações promocionais de diversas casas de apostas durante as transmissões da Cazé TV. As ações serão analisadas pela Senacom, que vai verificar se as normas têm sido seguidas. A Veja quais jogos, ok. As normas exigem publicidade responsável, transparente e com informações claras sobre riscos envolvidos nas apostas. Mensagens que incentivem apostas impulsivas, sugiram ganhos fáceis ou minimizem os riscos, são consideradas ilegais. O que causa estranheza aqui não é a investigação em si, acho que está correto, existem as normas e as empresas têm que seguir. A questão é que eu assisti as transmissões pela Cazé TV e eu assisti também pelas emissoras, né, dos jogos da Copa. Todas têm anúncio massivo de bets durante as transmissões. E a TV aberta em si, eu até trouxe aqui, deixa eu colocar na tela, aqui ó. Por exemplo, aqui é um programa do Luciano Huck, Bet MGM. Aqui temos Big Brother Brasil, uns programas de maior audiência da Globo. Escalação do BBB, Betano, é Bet. Futebol na Globo, Bet Nacional. Aqui também uma captura de tela de um programa do Big Brother, alguma prova, alguma coisa, que é toda temática de bets. Aqui um tweet do Casimiro Miguel, né, que é o rosto da Casa TV, que a gente vai ver depois. Mas aqui uma transmissão de um jogo da Copa, com anúncio de bet aqui com QR Code. Aqui um jogo do Campeonato Brasileiro, acredito, ou Copa do Brasil, não sei. Mas do Premier, que é do Sport TV, que é do Grupo Globo. E inclusive mostra as odds aqui, enfim, a tela tá basicamente só anúncio de bet, né? Menos jogo. Aqui outra captura de tela do Big Brother Brasil, alguma outra prova. Tem um QR Code para acessar ali o aplicativo, o site da Betano. E tem escrito Betano só nesse take aqui, nesse frame, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a palavra Betano, né, que é uma empresa de bets, aparecendo na tela. E aqui eu dei alguns exemplos do programas da Globo, mas seria a mesma coisa com programas da SBT, da Band, enfim. Todas, hoje em dia, são massivamente patrocinadas por casas de aposta. Só que a questão toda é por que apenas contra a Cazé TV essa investigação, sendo que, como eu disse, todo mundo faz isso. Então causa essa estranheza. Só que é um pouco estranho que a única investigada seja uma empresa independente, um player independente no mercado que não recebe verba pública. E aqui eu trouxe as notícias aqui, ó. Tem essa notícia aqui da Veja, emissoras de TV que saltaram em faturamento no governo Lula, notícia de 3 de junho, recente, desse mês. Aqui tem um resumo da notícia porque a Veja exige que seja assinante para ler toda a matéria, mas a IAC conseguiu fazer um resumo. É vinculado aqui à própria notícia da Veja. A Rede Globo lidera o ranking de repasses de verbas estatais na atual gestão do governo federal, concentrando cerca da metade de toda a publicidade televisiva, seguida pela Record, SBT e Band. O atual governo alterou o direcionamento dos recursos em relação à administração anterior, elevando expressivamente os repasses para a Globo e reduzindo a verba dos outros canais. Então vamos lá. Repasses do atual governo. Os dados de investimentos em publicidade da Secretaria de Comunicação Social, SECOM,
revelam um realinhamento nos repasses para as principais emissoras de televisão aberta. Rede Globo é a maior beneficiária, com um repasse superior a 228 milhões de reais, um salto de quase 174% em relação ao governo anterior. Record TV recebeu mais de 111 milhões no mesmo período. SBT, 65 milhões. Band, 38 milhões. Rede TV, 9,7 milhões. Então, a grande questão que fica é por que essas empresas que receberam centenas de milhões, dezenas de milhões algumas, e a Globo 228 milhões, por que essas empresas não viraram alvos de investigações da SECOM e do Ministério da Justiça? Por que apenas a Cazé TV gerou esse incômodo? E a gente pode analisar aqui que a Cazé TV nos últimos anos, na verdade, nos últimos 5 anos, ela tem crescido de maneira absurda, expressiva, com transmissão da Copa do Mundo do Catar, transmissão das Olimpíadas, transmissão dos Jogos do Campeonato Brasileiro e agora a transmissão da Copa do Mundo. E nessa Copa tem um porém. A Cazé TV conseguiu os direitos de transmissão sobre todos os jogos da Copa. Se eu não me engano, são 104 jogos, sendo que a Globo, que sempre deteve a maioria dos jogos desde sempre, ficou apenas com metade ou menos da metade dos jogos. E até aí tudo bem. É um movimento de mercado, isso acontece. Só que nas últimas semanas, meses, tem tido uma troca de alfinetadas entre Globo e Cazé TV. A Globo, por um lado, fica fazendo algumas brincadeiras, vamos colocar assim, em relação à antena, dizendo para o pessoal comprar a sua antena para sintonizar nos jogos, porque não tem delay, fazendo uma referência ao quê? Ao fato de que a Cazé TV, por ser uma transmissão online pelo YouTube, tem um delay, tem um pequeno atraso na transmissão. Então, quem tem antena, quem sintoniza os jogos via antena, vê o gol mais rápido. Ao passo que quem vai assistir o mesmo lance pelo YouTube vai ter um pequeno atraso. Então a Globo faz essas piadas com a antena, a Cazé TV rebate dizendo: olha, tem gente que vai comprar antena para sintonizar nos jogos e não vai achar o jogo, hein? Por quê? Em referência aos jogos que apenas a Cazé TV tem direito de transmissão e não a Globo. E teve outro fato também recentemente que o Casimiro Miguel, que dá o nome à Cazé TV, ele, no canal pessoal dele, ele faz reviews dos gols da rodada, do Campeonato Brasileiro, do futebol em geral. E ele usa imagens disponíveis na internet, inclusive da Globo, para fazer os reviews. Ele mostra os gols ali no canal dele e comenta. A Globo proibiu que ele fizesse reviews utilizando as imagens da própria Globo. E em resposta, recentemente, o Casimiro, em razão da Cazé TV ter direito de transmissões dos jogos da Copa, que a Globo não tem, de mais da metade dos jogos, ele deu uma alfinetada na Globo dizendo: olha, eu não posso fazer review usando a imagem de vocês, mas nós vamos sim ceder a imagem dos jogos para que vocês repercutam as notícias. Então, vai aparecer ali imagens seguidas por Cazé TV. E tudo isso vem crescendo, virou uma verdadeira guerra agora entre as duas, Globo e Cazé TV, porque a Globo, acredito que não esperava que a Cazé fosse crescer tanto em tão pouco tempo. E é curioso que justamente a empresa que receba mais verba do Estado, 228 milhões, como a gente viu aqui, e que tenha anúncios massivos de bet em todos os programas, a gente acabou de ver os prints ali, no programa do Luciano Huck, no Big Brother, em qualquer notícia ou veiculação esportiva, durante os jogos, nos intervalos, enfim, a gente viu ali. É curioso que essa empresa não tenha sofrido nenhum tipo de investigação por parte da SECOM, por parte do Ministério da Justiça, e apenas a Cazé TV. Mas o mesmo vale para a SBT e para todas as outras. Eu estou colocando a Globo aqui porque a Globo é que mais recebe. E é uma das que mais tem patrocínio de bet durante as transmissões. E outro fato curioso que eu tinha mencionado antes, um dos prints ali, vamos voltar para um post do Casimiro Miguel. Esse post aqui é da época das eleições, onde ele fala aqui com todas as letras, e ele falou em vídeo também, mas fez esse post. E aqui no final ele fala: e reafirmo minha posição de insatisfação com o governo atual, que era o governo Bolsonaro. Como todos sabem, dia 30, meu voto é 13. Ou seja, ele anunciou publicamente que votaria no governo Lula, por insatisfação com o Bolsonaro, se eu não me engano, acho que pela questão da pandemia. E é uma grande ironia que o próprio governo que o Casimiro ajudou a eleger, que ele tem uma audiência de milhões de seguidores,
tenha justamente instaurado essa investigação contra ele, contra a empresa que leva o nome dele. E vamos lá, quem indica o ministro da Justiça, quem comanda essa pasta, é uma indicação política e é uma indicação do presidente da República. Como eu disse no início, eu não estou colocando em xeque a investigação em si, se tem mérito ou não, se é técnica ou não é. Até acredito que possa ser. Eu, particularmente, acho um absurdo essa exposição intensa durante as transmissões, de qualquer coisa que seja, de bets. Já passou do ponto. Hoje, se pegar os times do Campeonato Brasileiro, da Série A, acho que 90% ou mais, tem o patrocínio master de casa de aposta. Então, dominou, realmente virou um problema. Só que esse é um problema que quem mais lucra é o próprio governo. E aí que vem o pulo do gato. Eu vou mostrar para vocês uma notícia aqui, que é do ano passado, no mesmo período do ano passado, em junho do ano passado. Notícia aqui da UOL. Com alta de 40.000% em tributos, bets já rendem 3 bilhões à União no ano. Isso aqui em 2025 ainda, né? Então esse ano até acredito que seja mais. Então, assim, é curioso que as bets não foram regulamentadas pelo governo para que elas fossem freadas. Pelo contrário, a regulamentação veio porque gera muito dinheiro para o governo. Só que só no passado, até junho, mais de 3 bilhões de arrecadação pelas bets, né? Em razão das bets. Então, é curioso que justamente algo tão lucrativo para o governo e uma emissora como a Globo ou qualquer outra das outras ali que eu citei, que recebem milhões de verba pública, todo esse grupo não se envolve nessas investigações. Todas as emissoras estão fora dessas investigações. Apenas a Cazé TV, que é um player independente, um player de fora, que não recebe verba pública, é que se tornou alvo de investigação. Então, é no mínimo curioso, porque se o objetivo é, de fato, proteger o consumidor, a régua tem que ser a mesma para todas. E nos últimos dias, tem deputados, políticos no geral, artistas, influencers, todos sentando a lenha na Cazé TV e deixando de lado, como eu disse, as emissoras. E isso é mais curioso ainda, porque parece uma grande ação coordenada para atacar a Cazé TV. Então, é essa própria seletividade que coloca em xeque essa investigação, porque tem que ser, o que é para um tem que ser para todos. Se é para proteger o consumidor, então que se proteja fazendo uma investigação geral, ampla e geral, abrangendo todas as emissoras, todos os players do mercado, incluindo a Cazé TV, que noticiam, que publicizam bet, que recebem patrocínio massivo de bets, faz contra todas, não só contra uma. E novamente, por que políticos e influenciadores estão atacando apenas a Cazé TV e convenientemente deixam de lado todas as outras emissoras? Porque a verdade é que quem sustenta esse grande emaranhado de casas de apostas são as grandes emissoras. Elas que geram mais dinheiro para essas casas de apostas. Mas é claro também, o Cazé TV recebe hoje patrocínios somados, acho que bilionários, já chegou nessa casa. Mas enfim, acredito que a investigação tem que ser para todos, tem que ocorrer, mas tem que ser para todos. Se for só contra um ou contra outro, perde um pouco a credibilidade. Parece um ataque direcionado e não uma proteção de fato às pessoas, aos consumidores, aos cidadãos. E agora eu quero saber de vocês. Essa é uma investigação justa? Não é uma investigação justa? Tem que abranger todas as outras emissoras ou não? E esses ataques de influencers e políticos apenas a Cazé TV parece algo coordenado ou não? No vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal, ajuda bastante. Compartilhar com alguém que você acha que vai gostar de ler esse tipo de notícia. E até a próxima.